Bom sábado a todos os irmãos e irmãs presentes. Graça e paz para todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nas redes sociais. Estamos estudando nesse trimestre o livro do profeta Isaías. É um livro que exige um pouquinho mais. E a lição número 4, ela tem um complexo histórico que nós precisamos entender. Pela graça de Deus, eu vou tentar fazer com que todos nós tenhamos uma noção do contexto político-religioso do capítulo 7 e do capítulo 8 de Isaías. Mas antes disso, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, o Senhor providenciou para que nós estudássemos nesse trimestre o precioso, importante e intrigante livro do profeta Isaías. Nós temos que entendê-lo sob o ponto de vista do Espírito Santo. E nós rogamos, ó Pai, que o Teu bom e santo Espírito, que tem estado conosco mais uma vez, se faça presente nesta escola sabatina, iluminando as nossas mentes, abrindo nosso entendimento, para que possamos compreender os capítulos 7 e 8 do livro do profeta Isaías, e também, ó Pai, que esses capítulos que nos darão entendimento fortaleçam a nossa fé e o nosso comportamento espiritual. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. As intrigas políticas do Oriente Médio da época de Isaías eram complexas como hoje são. Aqueles que têm o costume de acompanhar o noticiário internacional sabem que constantemente nós temos notícias lá do Oriente Médio, envolvendo Irã, Iraque, os povos árabes, Egito, os palestinos e os judeus. Essas intrigas políticas, elas vêm desde o retorno do povo de Deus para Canaã. Algumas vezes vocês vão ouvir e até podem ler que Israel, ele quer se apossar daquela área. Na realidade, irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito clara. A área ali, onde se encontra Israel e a Palestina, ela foi adquirida por Abraão, Isaque e Jacó. Essa área sempre pertenceu aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O que aconteceu? Durante o período onde Jacó com a sua família migrou para o Egito, por ocasião de José ter se tornado primeiro-ministro e o salvador do mundo na época, ali, após a morte de José, o povo hebreu acabou sendo escravizado e ficou ausente da região por 430 anos. Quando então Deus usa Moisés e traz o seu povo, os povos ali da circunvizinhança haviam ocupado as terras que eram de Abraão, Isaque e Jacó e não queriam devolver. Foi por isso que o povo de Deus teve que usar da força, do poderio militar para expulsar aqueles invasores, né? Naquela época, essas intrigas políticas também existiam. E Isaías, ele começa o seu ministério na época do rei Uzias, rei de Judá. Era um rei respeitado pelos seus súditos, poderoso pelo seu exército e pelo seu comércio. Os povos, as nações circunvizinhas respeitavam Uzias, mas que no final da vida, por causa do orgulho, acabou se tornando leproso e morreu. A morte de Uzias traumatizou o reino de Judá. O que seria agora de Judá?
Jotão, o seu filho inexperiente, iria assumir o trono. Isaías e o povo, de um modo geral, estavam tensos, com medo. O que vai acontecer? Porque sempre houve as intrigas políticas e os desejos de conquista naquele território. Foi nessa ocasião que Isaías então teve a sua visão, quando ele viu o trono de Deus, fortaleceu para levar a mensagem de Deus para Judá, e Jotão, ele reinou 16 anos, e foi um bom rei. Não foi aquele rei que fizesse diferente, mas foi um rei que substituiu a altura ao seu pai. No entanto, Jotão morreu. Com a morte de Jotão, sobe ao trono o seu filho Acás, né? E Acás, a descrição biográfica dele é feita no livro de Reis da seguinte forma: não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acás, então, ele acabou se envolvendo nas práticas pagãs, se tornou um rei rebelde, afastando dos ensinamentos de Deus. O que aconteceu? Quando Acás estava no trono, o rei de Israel tinha como rei Peca, e a Síria tinha como rei Rezim. E diante da fragilidade de Judá e o fato de Acás não querer fazer uma coalizão contra a Síria, os dois reinos, o reino de Israel e o reino da Síria, se uniram com o objetivo de atacar a Judá. E Acás ficou apavorado, e os seus súditos também ficaram apavorados. Mas tem dois princípios no cristianismo que sustentam a nossa fé. Os dois princípios do cristianismo primeiro, Deus existe. Segundo, Deus fala conosco. E Deus usa então o profeta Isaías para enviar uma mensagem a Acás. E nessa mensagem atrair o rei que estava afastado de Deus. Isaías devia ir com o seu filho, né? Sear Yazub, que significa um resto voltará. E a presença do primeiro filho de Isaías era também uma profecia cênica, uma profecia teatral, uma profecia demonstrada através de uma figura. Então, Deus manda a palavra e manda uma figura. Olha, Acás, presta atenção na mensagem que Deus está enviando para você. E qual era essa mensagem? Você está com medo, e a sua decisão no coração é procurar a proteção da Assíria, que na ocasião era um reino que havia se tornado poderoso militarmente. Não, Acás, não procure apoio nos braços dos homens. Confie em mim, diz Deus. Essa invasão não vai acontecer. Eu, Deus, através do meu profeta Isaías, estou falando. Não tenho medo. Não vai acontecer. Peça qualquer sinal. Qualquer sinal. Em cima na terra ou embaixo. Em cima no céu ou embaixo na terra. E eu farei. Acás, incrédulo, diz: não, eu não vou tentar a Deus, demonstrando falta de fé. Então o nosso Deus misericordioso falou: já que você não pede um sinal, eu vou te dar um sinal. Qual sinal era esse? Uma moça, uma jovem que nunca tinha gerado um filho,
né, que em português é traduzido como virgem, né, nunca tinha gerado um filho, ela se tornaria mãe pela primeira vez. E o filho seria um menino. E essa mãe, porque no mundo bíblico, quando Deus, os anjos não dão o nome, é a mãe, sempre é a mãe que escolhia o nome dos filhos. E essa mãe colocaria o nome desse filho, seu primeiro filho, o primogênito, de Emanuel. Deus conosco. Aí havia um contraste. Uma jovem no meio do povo de Deus, que não tinha a luz que Acás tinha, diante do contexto da iminente invasão dos 2 reinos contra Judá, ela demonstrou a sua fé colocando o nome no seu filho Emanuel. Eu não estou com medo, Deus está conosco. Já Acás e seus súditos estavam apavorados. Essa moça, essa jovem, demonstrou a fé que ela tinha em Deus naquela época. Essa é a primeira aplicação dessa profecia. Na próxima semana nós vamos ver que essa profecia tem uma aplicação secundária na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aí no versículo 15, no versículo 15 do capítulo 7, é dito o texto que ele, quem é esse ele? O Emanuel, essa criança que nasceria, antes que ele pudesse distinguir entre o bem e o mal, esses 2 reinos já não existiriam, né? Ou o rei Acás acreditava nisso, ou então havia uma profecia através do filho de Isaías, que se chamava, como é que está aqui o nome dele mesmo? O filho de Isaías, Sear-Yazub, um resto voltará. Quer dizer, vocês vão sofrer a consequência, mas sempre haverá um remanescente no povo de Deus, né? Então, o que aconteceu? Por que Deus, através de Isaías, disse isso, essa profecia? Para os judeus, irmãos e irmãs, quando os meninos completavam 12 anos, eles realizavam uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que traduzido em português tornava-se filho da lei. Essa cerimônia, ela era feita no templo, e significava que a partir dos 12 anos, aquele menino se tornava responsável pelos seus atos, capaz de escolher entre o bem e o mal. E exatamente 12 anos depois do nascimento desse menino, o que aconteceu? Os 2 reinos caíram. A Síria foi o primeiro a cair, tendo sido conquistada por Tiglat-Pileser, e que ocupou Damasco, a capital da Síria, e depois Israel. Tudo isso aconteceu. Muito bem. O que nós aprendemos com esse episódio histórico? Que Deus estava dizendo para Acás e o seu povo: não temam, eu me encarregarei de destruir o reino de Israel e o reino da Síria, que se reuniram. Quem estava por detrás dessa reunião bélica? Satanás. Satanás queria destruir o reino de Judá, a dinastia de Davi, para que o Messias não nascesse, porque a profecia dizia que o Messias viria da dinastia de Davi, né? E então Isaías complementa. Como é que eu poderia traduzir para vocês? Isaías diz o seguinte:
creia, Acás, ou sofra as consequências. Acredite na mensagem de Deus, Acás, ou sofra as consequências. Se você abrir aí a sua lição na escola da sabatina, você vai ver embaixo na pergunta número 3, um texto de Ellen White do livro Profetas e Reis. Convite sobre convite foi enviado ao rebelde Israel para que retornasse à submissão a Jeová. As súplicas dos profetas eram cheias de amor, e quando as apresentavam diante do povo, exortando fervorosamente o arrependimento e a reforma, suas palavras produziam fruto para a glória de Deus. Esse era o desejo de Deus, né? Portanto, prossegue o autor da lição, para o medroso e incrédulo Acás, a boa notícia da parte de Deus era que a Síria e Israel seriam exterminados. A má notícia era que a Assíria, o aliado, o amigo, entre aspas, do rei Acás, que ele havia escolhido para ajudá-lo, acabaria sendo um inimigo muito mais perigoso do que a Síria e Israel tinham sido. Acás, confie em Deus. Não confie na Síria para sair dessa situação. Porque a Síria, em vez de ser uma solução para você, vai acabar se tornando um problema maior do que a coalizão desses dois reinos. O que fez Acás? Bom, além de desobedecer a Deus, procurou a Síria, foi até Damasco, e em 2 Reis capítulo 16 e 2 Crônicas capítulo 28, é descrito que Acás, após ouvir essa mensagem do profeta Isaías, pegou os tesouros do rei e foi lá até Damasco, que tinha sido ocupado por Tiglat-Pileser, levar o tributo ao rei e dizer: olha, eu sou seu vassalo, estou sob a sua direção. E para completar a burrice, a estupidez, Acás, viu um templo e um culto que era realizado ao deus assírio e ficou encantado com o culto. Qual era o pensamento de Acás? Ele tinha sido dominado por um pensamento completamente pagão. Naquela época, hoje nós dizemos que uma nação é poderosa pelo seu poderio bélico. Quem é a nação mais poderosa do mundo hoje? Estados Unidos. É o país que tem o maior aporte de armamento de todo tipo do planeta. Quem tenta fazer competição com ela é a China e a Rússia, em questão de armamento. Mas na cultura bíblica daquele tempo era o seguinte: os pagãos pensavam assim: se um povo derrota outro povo, é porque o Deus do povo vitorioso era mais poderoso do que o Deus do povo derrotado. E qual foi o raciocínio de Acás? Bom, se a Síria está dominando tudo, o Deus da Síria que é mais poderoso. Então eu vou passar a adorar esse Deus. E lembrem-se, haviam 3 funções no Antigo Testamento, muito importante. A função do profeta era levar a palavra de Deus para o rei e para o povo. A função dos sacerdotes era interceder pelo povo diante de Deus. E a função do rei era que os seus súditos, ele e seus súditos, cumprissem a vontade de Deus. A partir do momento em que o rei despreza o Deus, Jeová, e passa a adorar outros deuses, o que vocês acham que os seus súditos começaram a fazer? Acompanhar o rei. Boa parte dos súditos passou. Se o rei está deixando Jeová de lado e está adotando outro Deus, vamos nessa também.
Vamos nessa também. Por causa dessa atitude, por causa de Acaz crer mais nos deuses da Síria do que em Jeová, Deus fala através do profeta Isaías: você vai ter problema por causa disso. O Egito e a própria Síria virão com vocês como abelhas e como moscas, e a Síria será como uma navalha, vai raspar tudo, mas não vai cortar o pescoço, por amor ao remanescente. Você vai sofrer as consequências. Muito bem. O capítulo 8, Deus enfatiza a profecia do capítulo 7. É como se Deus fizesse um apelo para que o rei se arrependesse, deixasse de ser estúpido daquela forma, rompesse com a Síria e voltasse a confiar em Deus. E nessa nova profecia, Deus fala para Isaías o seguinte: escreva nessa seguinte palavra aí: Maer Salah Has Abbas. Põe numa placa para todo mundo ver. E o filho que você vai, o seu segundo filho, que vai nascer da sua esposa, que também era uma profetisa, você vai pôr esse nome no seu filho. O que significa Maer Salah Has Abbas? Rápido despojo, presa segura. Quer dizer, o castigo viria de forma rápida. Judá e Israel seriam presos os inimigos, não teriam segurança e teriam que pagar despojos para ele. E a mensagem que Deus deu também, que Isaías devia levar, é que antes que aquele filho de Isaías alcançasse a idade de falar papai e mamãe, o que aconteceria? O reino do norte, Israel e a Síria não conseguiriam seus intentos. E Deus disse o seguinte mais para Isaías: Isaías, vá lá diante do rei, pega essa profecia, escreva, chame o sacerdote e os demais componentes da corte, ponha essa profecia num vaso, sele essa profecia e deixe lá, porque quando acontecer, ninguém vai poder dizer que isso foi escrito depois que aconteceu. Vai ser preservada agora, para que quando acontecer, todo mundo saiba que Deus, com antecedência, já tinha testemunhado a respeito da situação que Judá teria que passar. A Síria seria conquistada, Israel seria conquistado, e Judá ficaria com água até o pescoço. Essa imagem que Deus usa para fazer com que Acaz, os seus súditos e o povo entenda isso. Ainda bem que nós não somos como Acaz e o povo daquele tempo, não é? Não é verdade? Eu acho que nós somos muito parecidos, viu, gente? Continuamos brincando com Deus. E com Deus não se brinca. E é isso agora que Deus vai falar novamente através do profeta Isaías. Escutem aqui o capítulo 8. Vocês estão apavorados por causa de todos esses inimigos. Eu vou dizer para vocês, não é deles que vocês têm que ter medo. Vocês têm que ter medo
de mim. Vocês têm que me temer. E usa até uma expressão, ter pavor. E ontem eu tive uma discussão teológica com a minha filha Ellen, porque ela disse, não pai, a gente não pode ter medo de Deus. Eu falei assim, tem que ter medo sim, filho. Opa! Você não pode ter uma relação baseada no medo, mas tem que ter medo. Ora, Deus é completamente diferente, muito mais poderoso de qualquer coisa que exista no universo. E o autor aqui da lição, embaixo da pergunta número 7, ele diz o seguinte: existem diferentes tipos de temor. Se alguém com poder impressionante é nosso amigo, com quem compartilhamos amor mútuo, não tememos essa pessoa no sentido de pensar que ela possa fazer mal, mas temos uma espécie de temor no sentido de conhecer e respeitar o poder dessa pessoa e os limites do nosso relacionamento. Eu tenho um amigo de infância que ele é faixa preta em judô. Nós somos amicíssimos. Desde criança. Ele é faixa preta em judô. Certa feita, eu vi esse meu amigo derrubar 3 pessoas que tentaram afrontá-lo numa briga de rua, né? No tempo que a gente estava sempre aí no mundão. Uma briga de rua, ele enfrentou 3 pessoas e derrubou os 3 sem colocar a mão nele, só usando a técnica. Era impressionante a técnica desse meu amigo. E até hoje, ele é instrutor, inclusive. É brasileiro, aqui de Tatuí e tudo. É muito conhecido na cidade, mas ele é bom mesmo. Ele é meu amigo. A gente brinca, um tira sarro do outro, faz gozação, lembra do tempo de infância junto. Ele quase chegou a ser adventista, foi até Israel para conhecer, quase, foi por pouco que ele não se converteu. A nossa amizade se solidificou mais ainda quando ele soube que eu tinha me tornado adventista. Ele tem uma atração pelo povo de Israel e pelo Antigo Testamento, mas eu não vou enfrentar ele no judô, não. Sabe por quê? Se eu for enfrentar ele, eu vou levar uma surra homérica. Ele é meu amigo, mas lutar com ele eu não vou, não. É nesse sentido que aqui Deus fala através do profeta Isaías para a gente entender. O nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado no medo. Mas Deus é completamente diferente de tudo que existe no universo. O poder de Deus é algo incompreensível, inconcebível para a nossa mente. Não tente brigar com Deus. O apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas existe o inverso. Se Deus é contra nós, quem será por nós? É nesse sentido que nós temos que entender. Ficar ao lado de Deus, além de ser uma decisão inteligente, né, é estar ao lado daquele que é o maior poder existente no universo. Ficar contra Deus, vai perder. Vai ser derrotado. Não tem saída. Isso é o que nós, como adventistas do 7º dia, temos que falar para o mundo hoje. Hoje, Apocalipse 14 diz que nós temos que levar essa mensagem para o mundo todo. Temei a Deus. Ei, vocês ficam confiando nos poderes dos homens aí, achando que os homens vão ter solução para os nossos problemas? Não vai. A palavra de Deus, não rejeitem, não descreiam da palavra de Deus.
Deus é a solução. Se nós, o povo que estiver ao lado de Deus, vai sair vitorioso na crise final. Essa mensagem o mundo precisa ouvir, embora o mundo não queira ouvir. Eles desdenham da gente que acredita em Deus. Ah, Jama, eu acho que você está exagerando. Não estou exagerando, não. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 28. Quem falou isso, muito claramente, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O seguidor, o cristão, aquele que segue Jesus, tem que entender isso. O que Jesus deixou bem claro no Sermão do Monte. Chegou para aqueles ouvintes e disse: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenha medo se alguém matar você, mas não pode matar sua alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O temor a Deus é algo que tem que fazer parte da minha vida, da sua vida, do mundo. Ter medo da coisa certa. Eu fico vendo as pessoas apavoradas aí com esse vírus, com essa situação. Vocês acham que Deus não sabe que ia acontecer essa crise do coronavírus? Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Nós estamos nas mãos dele. Não precisamos ficar apavorados. O que nós temos é que confiar em Deus. Diante disso, qual foi a atitude de Isaías? E é o verso para memorizar da lição, que antigamente chamava-se verso áudio. O que diz Isaías lá no versículo 17 do capítulo 8? Bom, já que o Acás tomou essa atitude de não acreditar em Deus, não ouvir a mensagem de Deus, o que Isaías faria? Esperarei no Senhor. E o que ele acrescenta? Aí ele aguardarei. Olha aqui essa expressão: esconde o seu rosto da casa de Jacó. Abra a sua Bíblia em Números capítulo 6. Quando Deus, ele regulamentou as atividades entre o seu povo, ele falou para os sacerdotes que eles deviam abençoar o povo de Israel de uma forma muito conhecida por nós. Está lá em Números 6, versículo 24 a 26. Diz o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 22. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Versículo 27. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deem essa bênção para o povo. Deus, resplandeça o seu rosto sobre nós. O que Isaías estava dizendo? Como Acás rejeitou a mensagem de Deus, Deus agora estava escondendo o seu rosto de Judá. Deus estava mostrando que ele estava triste, magoado, e que Israel e Judá não teriam o favor de Deus. Deus iria reter as suas bênçãos. Hoje está acontecendo a mesma coisa, gente. O mundo hoje não tem levado Deus a sério.
E Deus está escondendo o seu rosto de grande parte dos povos que se dizem cristãos, mas que estão virando as costas para Ele. E ao esconder o rosto dessas nações que se foram construídas com base no cristianismo, as bênçãos de Deus estão diminuindo cada vez mais. E quando a gente perde as bênçãos, o que vem no lugar? Maldição. É assim na minha vida pessoal, é assim na nossa família, é assim na nossa igreja, é assim no nosso país, é assim no mundo. Quanto mais deixamos de crer em Deus e na sua palavra, mais as maldições nos atingem. Não existe terceira via. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Hoje está acontecendo isso. Ou vocês acham que esse vírus, coronavírus, é algo que aconteceu por acaso? Não. Deus reteu as suas bênçãos para que o mundo experimente o que é viver sem as bênçãos dele. Por detrás disso, não é Deus o autor disso, mas Deus reteve a sua mão. Vamos ver o que você suporta com um simples vírusinho. Uma infecçãozinho. Quero ver o que vocês vão fazer. Como que vocês vão se virar contra isso? Um simples vírusinho, né? E o povo que tem luz, olha, me impressiona. Eu já fui estúpido, gente. Eu fui muito estúpido na minha vida. 27 anos eu vivi em estupidez. Não acreditava em Deus, na sua palavra. Mas eu era ignorante. A partir do momento em que Deus se revelou para mim, meus olhos se abriram. E eu estou longe de ser modelo para qualquer um. Mas de uma coisa eu sei. É estupidez ficar contra Deus. É inteligente estar ao lado de Deus. Mas, ao praticar, ao ser seduzido por aquela forma de adoração do culto assírio, com quem que ele começou a consultar? Com aqueles que faziam parte do culto pagão. Os pagãos, eles sempre tiveram a cultura de consultar os mortos, necromantes em algumas traduções. E Acás tinha o exemplo de Saul, que perdeu o reino, a sua família perdeu o direito de fazer a dinastia do Messias por consultar os mortos. Aí olha o que Deus fala para o povo. Gente, não faz sentido consultar os mortos em favor daquele que é o doador da vida. E me assusta quando eu vejo gente do povo de Deus com superstições as mais ignorantes possível, acreditar em horóscopo. Gente, você achar que o seu destino está nas mãos de um planeta que está aborrecido com outro planeta, porque está nos... Gente do céu, isso é... Ou consultar gente que já morreu. Se ele não conseguiu resolver o problema dele, morreu, vai resolver o nosso problema? Mas Judá chegou a essa atitude. A palavra de Deus é muito clara. A favor dos vivos se consultaria os mortos. O que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5? Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Quem morreu, morreu. Ora, se eu estou lá consultando e o morto não sabe de coisa nenhuma, quem que está respondendo para mim? Os demônios de Satanás.
Os demônios de Satanás. O ocultismo hoje está muito em moda, é a religião da moda. A Europa está permeada de ocultismo. Voltou a crença nas bruxas, na magia e tudo mais. A Europa é totalmente assim, quase que totalmente incrédula. Os Estados Unidos caminham para a mesma direção. E aqui no Brasil o pessoal prefere consultar o Deus da cachoeira, o Deus da encruzilhada, o Deus não sei o que lá, do que consultar o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, Jeová. Vamos agora concluir, tirando lições para nós. O que isso me ensina? O que isso ensina a você? Que? Em quem eu tenho confiado? Em quem você tem confiado? Nessa crise que nós estamos vivendo, você anda apavorado, apavorada com as coisas que estão acontecendo? Mensagem de Deus através de Isaías para mim, para vocês, para todos é o seguinte: tenham medo. Eu estou no controle. Vocês são o meu povo. O meu rosto está voltado sobre vocês, e as minhas bênçãos não se apartarão de você. Que Deus nos abençoe. Que a mensagem de Isaías, rejeitada por Acás, seja aceita por todos nós. E nós recebamos as bênçãos inúmeras que Deus quer nos dar, porque nada temos a temer se Deus está do nosso lado. Irmão, já mas não entendi muito bem esse negócio do Emmanuel. Aí você falou que tem uma aplicação primária e outra secundária. Não se preocupe, nessa semana nós vamos estudar a aplicação secundária, como que essa profecia dessa mulher que deu à luz é um menino, se cumpriu no ministério, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo.